Olá, tudo bem? Hoje eu vou usar o texto que a gente já tinha utilizado na última aula e vou mostrar para vocês algumas outras ferramentas que são mais para curiosidade e que muitas vezes facilitam tanto aqui no Word quanto no PDF. Eu vou mostrar para vocês. Aqui no Word, então, por exemplo, se eu quero encontrar uma palavra ou eu sei que eu escrevi a palavra teclado errada, eu escrevi tecado. E aí eu escrevi e copiei ela várias vezes no meu texto e eu não tenho como achar todas as vezes que ela está lá. Então, se eu quero achar essa palavra e substituir ela ou só localizar ela, aqui na página inicial a gente tem a opção de localizar, substituir e selecionar. Localizar. Vou mostrar para vocês, então. Eu vou clicar no localizar e vou digitar a palavra tecado. Ela foi lá no meu texto e me marcou em amarelinho que esta palavra está aqui. Se eu quiser substituir ela, quero deixar ela certinha, eu posso fechar aqui, lembrando, algumas versões, essa é a versão mais atualizada do Word. Algumas versões dele não vai ser exatamente assim, ele vai mostrar, em vez de mostrar numa caixinha no canto esquerdo, ele vai mostrar no meio da tela. Não tem problema, vai depender do que eu estiver usando na hora, mas todos eles têm a mesma função. Substituir. O substituir, ele vai mostrar também essa telinha, aqui, ó, aqui o localizar, e aqui o substituir. Se eu quiser localizar e substituir o tecado por teclado, eu vou colocar em maiúsculo para a gente encontrar ele no texto, e teclado, agora ele está certinho. Eu posso localizar, pedir para ele localizar, então ele botou minha caixinha para cima e disse que aqui em cinzinha tem uma palavra escrita tecado. E eu vou querer trocar ela por teclado, então eu posso substituir. Quando eu clicar em substituir, ele vai dizer que já terminou de ver todo o meu arquivo e só tinha esse. E agora, então, aqui a gente tem a nossa palavra alterada. Isso a gente pode fazer quantas vezes quiser e quantas vezes precisar. Porque às vezes tem um arquivo enorme com muita coisa e vocês precisam mexer em uma coisinha. Toda vez que tiver a palavra computador, eu quero que eu coloque 2 pontos depois. Então, eu tenho a palavra computador. E eu quero que agora a palavra computador venha acrescida de 3 pontos. Então, toda vez que encontrar uma palavra computador, eu vou fazer isso. Eu vou pedir para ele localizar. Então, aqui está a primeira palavrinha que eu encontrei, que é computador. Vou substituir. Então, agora eu tenho computador, 3 pontinhos. Aqui ele encontrou computadores. Não, mas computadores eu não quero. Vou pedir para ele localizar a próxima. Isso significa o quê? Que eu não sou obrigada a aceitar que esta palavra seja alterada. Se eu vou fazendo de uma por uma, eu posso alterar uma por uma e escolher qual eu quero. Se eu não quero, eu coloco como localizar próxima. Também é computadores, não quero trocar. Aqui eu encontrei um computador, então eu posso botar para substituir. E aqui já foi alterado com 3 pontinhos. E isso eu posso fazer sempre. Eu posso, aqui é computadores, não quero, vou pedir para localizar próxima. Encontrei um computador, substituir. Substituiu, agora ele encontrou outro e assim a gente vai indo até o fim. Mas agora, por exemplo, se eu quero todos que tiver computador, que eu encontrar computador, eu trocar de 3 pontinhos para 100 pontinhos, que a gente acabou de botar os 3 pontinhos, mas agora eu já não quero mais com 3 pontinhos. O que eu posso fazer? Ir ali, colocar computador 3 pontinhos para localizar e dizer que eu quero substituir todos para o computador. Eu tenho a opção de substituir um por um, como a gente estava fazendo agora, ou substituir tudo. Quando eu clicar em substituir tudo, ele vai me dizer quantas substituições foram feitas neste arquivo. Aqui, então, a gente tem ele tudo pronto, fizemos 3 substituições. Então, eles encontraram 3 vezes a palavra computador com 3 pontinhos e substituíram por computador sem os 3 pontinhos. Quando eu der um OK, então, eu vou ir lá no meu texto, eu posso fechar aqui, e todo o computador que tinha, agora já não tem mais. Aqui tinha 3 pontinhos, já não tem mais. Todo o computador que tinha 3 pontinhos não tem mais. Então, na página inicial, a gente tem o localizar, para localizar palavras no nosso texto, e substituir, quando a gente quer trocar uma palavra por outra. Quer fazer alguma coisa com aquela palavra. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês são aqui, os nossos marcadores. Então, por exemplo, aqui nesses 2 parágrafos, eu quero colocar bolinhas. Eu quero colocar bolinhas, eu quero botar o quadradinho. Então, como é que eu boto esses marcadores? Página inicial. Eu venho aqui nesta partezinha aqui de parágrafo e venho aqui em marcadores.
e eu vou vir aqui e vou escolher. Ou eu quero deixar com nenhum, ou quando eu passar o mouse por cima, ele vai mostrar como vai ficar. Então, notem que ali no meu texto, ele já está mostrando como ele vai ficar com aquele marcador ali. Se eu escolher ele, eu posso dar um clique, e quando eu der um clique, agora o meu texto tem marcador. E isso eu posso fazer com marcadores de símbolos e com marcadores de número, letra. Quando a gente pega uma prova que tem várias opções, tem a opção de A, D, como que a gente faz isso? A gente vem aqui na página inicial, na biblioteca de numeração e, por exemplo, coloca de A a C. Então, a gente seleciona, ele identifica o parágrafo, então ele vai pegar esse parágrafo e vai deixar como um, esse parágrafo aqui ele vai deixar como outra opção e esse parágrafo aqui como outra opção. Vou vir aqui e, por exemplo, eu quero deixar de 1, 2, 3. Quando eu clicar, então, agora a gente tem marcadores, temos os marcadores em letras, né, e os marcadores em números, que são as bibliotecas de números. Uma outra coisa é quando a gente quer imitar uma formatação. Se eu quero imitar uma formatação, por exemplo, eu vou colocar aqui embaixo. Teste. Eu vou colocar ele em... Vou colocar ele em vermelho, porque eu acho que fica mais chamativo, e negrito. Aí aqui embaixo, eu não vou colocar ele em vermelho nem negrito. Eu vou colocar ele normal, pretinho, como a gente usa geralmente nas nossas normas da BNT. Só que eu quero que ele tenha essa mesma formatação, mas eu não quero fazer isso em um por um. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, selecionar a minha palavra, vir em pincel de formatação e clicar nele. Quando eu clicar nele, ele vai colar a minha formatação. É a mesma coisa que o nosso Ctrl+C, Ctrl+V. Vou selecionar a palavra que eu quero atingir, feito. Agora eu tenho duas palavras com a mesma formatação. Isso é muito interessante, não é tão utilizado, porque como a gente usa os estilos, não é tão utilizado. Mas daqui a pouco tem alguma palavra no meio do texto que quer imitar aquela formatação, a gente pode só, por exemplo, vir aqui, eu vou selecionar, agora eu quero deixar as duas palavras em preto. Selecionei aqui e vou dizer pincel de formatação. Ele vai imitar tudinho, ele vai imitar toda a formatação dessas palavras aqui que eu selecionei. Selecionei as duas, agora ele tá com tipo Arial, sem o negrito, perdeu a cor, tá com cor preta, feito. Então, eu usei o meu pincel de formatação. Onde eu encontro o meu pincel de formatação? Aqui na página inicial também. Outra coisa, aqui em cima nós temos as flechinhas. Essas flechinhas servem para a gente retroceder uma ação, desfazer a digitação, desfazer alguma coisa, ou para a gente refazer. Ali, se vocês prestarem atenção, diz desfazer digitação ou Ctrl+Z. Isso significa o quê? Que lá no nosso teclado, se a gente apertar Ctrl+Z, ele também desfaz. Então, eu posso vir aqui na flechinha e clicar na flechinha para desfazer minha ação, ou refazer ela, ou eu posso clicar em Ctrl+Z. Quando eu clico em Ctrl+Z, ele vai retroceder e vai desfazer a ação que eu tinha feito. Só para mostrar aqui, eu tenho um PDF. E se eu quero encontrar uma palavra no PDF, assim como eu encontrei lá no Word, a gente tem a opção de clicar no Ctrl, a teclinha Ctrl do nosso teclado. O que é o Ctrl? É a tecla que diz CTRL. Eu vou escrever ela aqui. É a tecla do teclado que é igual a um CTRL. Geralmente, ela fica geralmente no canto inferior esquerdo do teclado. Geralmente. Pode ter alguma variação, mas geralmente é ali. Então, quando a gente diz que desfazer é Ctrl+Z, é que vocês têm que apertar o Ctrl e a tecla Z. Tecla Ctrl e a tecla Z. Para fazer cópia, é a tecla Ctrl+C, que é o nosso famoso Ctrl+C. Quando a gente quer colar alguma coisa, a gente faz o Ctrl+V. Então, aqui eu copio, aqui eu colo. Tem as opções também quando a gente vai com o mouse, com o teclado do mouse ali no direito, tem a opção de copiar também e depois colar.
Aqui nas opções de colagem, a gente tem o que está mostrando para nós? Manter a formatação original, que é manter a formatação que vem lá do site. Mesclar a formatação, que é pegar um pouquinho do nosso texto e um pouquinho do site, ali de onde a gente tirou. Buscar como imagem, fazer uma colagem como imagem, que a gente não vai editar ela. Ou manter somente o texto, que aí a gente pega tudo que tem lá e, por exemplo, se vier com texto, se vier com hiperlink, ele mantém somente o texto. Então, essas são as opções de colagem quando a gente clica com o direito do mouse e vai na opção de colagem. Se não, é só Ctrl V, que aí ele vai me mostrar o que tiver ali. Aí pode abrir essa caixinha, quando a gente cola, que são as opções de colagem. E aí a gente pode vir aqui novamente. Então, se eu clicar com direito, eu tenho as opções de colagem. Se eu tiver alguma coisa no Ctrl C, guardadinho ali para colar. E depois que eu colo, se eu usar o Ctrl V, que é o atalho do teclado, que são atalhos, e isso aqui, tudo isso aqui que eu coloquei são atalhos, ele vai aparecer essa caixinha, que são as opções de colagem que a gente tem. Lembrando que se não aparecer a caixinha, ou se vocês não encontrarem a caixinha, ou não souberem usar ela, vocês podem fazer a formatação de novo, tanto por estilos, quanto por aqui pela fonte. Na aula de hoje, era mais esse apanhado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.